Bom, primeiramente aí, boa noite a todos. Espero que estejam bem, né? Como for aí a semana. Preparados para a nossa próxima aula? Espero que sim. Sem mais enrolações, e direto ao ponto, o nosso tópico de hoje, né? Que a gente vai conversar um pouquinho, avaliando, né? Avaliação dos pensamentos automáticos, né? Nessas aulas anteriores aí a gente falou um pouquinho, né, desses pensamentos automáticos, né, como a gente consegue identificar esses pensamentos automáticos, o que é um pensamento automático, né, qual a importância desses pensamentos automáticos, né, para nós psicoterapeutas, né, dentro dessa linha aí da abordagem da terapia cognitivo comportamental. E a nossa aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, já no próximo tópico, que é avaliando esses pensamentos automáticos. Antes de darmos início, né, para quem não me conhece, meu nome é Matheus, né, sou psicólogo e a gente vai estar gravando esses vídeos, tá certo? Dando a primeira introdução, né, para o nosso tema de hoje, né, os pacientes ele têm centenas ou milhares, né, de pensamentos por dia, né, alguns disfuncionais, ou alguns não, né, outros relevantes para o tratamento, outros não. A gente tem que aí estar atento, né, para avaliar, né, o que é importante para ser avaliado, né, dentro desse processo de psicoterapia, né, o que não interessante para a gente para ser avaliado, né, junto com esse o paciente. Né? Parte da arte, né, da terapia, ela é conceitualizar, né, quais pensamentos são mais importantes de abordar, né, ou de ser abordados, né, e como abordá-los. Né. Nessa aula de hoje, né, é esperado que vocês compreendam um pouquinho, né, sobre essa arte de avaliar, né, de como a gente faz esse processo de avaliação dos pensamentos automáticos, como é que a gente identifica, né, o que é interessante para ser chamado a atenção, para avaliar junto com o seu paciente, né? E com isso, né? É, com esses entendimento, né? Vocês serão capazes, né, de responder alguns questionamentos, né? Que são tópicos que a gente vai trabalhar, né? Nessa aula, que são, primeiro, né? Que tipos de pensamentos você aborda no tratamento? 2. Né, como você seleciona os pensamentos mais importantes nos quais trabalhar? 3. Né, como você usa o questionamento socrático, né, para avaliar os pensamentos? 4. Né, como você analisa o resultado do processo de avaliação? Quinto, né, como você conceitualiza do porquê a avaliação pode ser ineficaz? Sexto, né, quais são os métodos alternativos para abordar os pensamentos? E, por fim, né, o que você faz, né, quando os pensamentos são verdadeiros? O nosso próximo tópico, né, da nossa aula, a gente tem, né, três tipos, né, de pensamentos, tá certo? Os pensamentos chamados pensamentos imprecisos, tá? Os pensamentos chamados pensamentos agurados, né, ou mais inúteis, né, para serem avaliados, ou que não tenha tanto você pode resolver, né, mas que é inútil para o paciente, né? E o 3, né, a terceira parte, né, que é aqueles pensamentos, né, que fazem parte de um processo de pensamento disfuncional, né, que ela são os pensamentos disfuncionais, digamos assim.
Antes de darmos continuação, né, nessa aula, o que são os pensamentos imprecisos, né? O que eles levam? Pois bem, né, eles vão levar a angústia, né, e um comportamento mal adaptativo, né? Sobretudo aqueles, né, que apresentam obstáculos para a realização dos seus objetivos. Né? Você, em geral, né, irá avaliá-lo verbalmente, né, ou testá-lo por meio de experimentos comportamentais. Já, né, os pensamentos apurados mais inúteis são aqueles que você pode resolver, né, esses problemas, avaliar uma conclusão imprecisa proveniente, né, de um pensamento e trabalhar a aceitação de um problema insolúvel, né, não mudando assim o foco da atenção. Né? Então, você tira o foco do paciente, né, da atenção desse paciente naquele problema, né, e bota o foco na solução, né, ajudando o paciente a solucionar aquele seu o problema que trouxe, né, aquele pensamento que trouxe aquele resultado, né, de angústia, né? Quando a gente interpreta essa situação lá no final, né, do nosso processo, como já foi conversado também na nossa aula anterior, né, que traz o resultado aí final, uma emoção, né, dentro desse processo. E por fim, né, aqueles pensamentos, né, que fazem parte de um pensamento disfuncional, como ruminação, obsessão ou autocrítica, né? E o que você faz com isso? Né? Você com frequência vai olhar, né, crenças sobre o processo de pensamento, usará técnicas de multifinces, né, e enfatizará a ação de valor. Né? Posteriormente, a gente ainda vai conversar, né, esses três tipos de pensamento automático. Vocês vão um tempo entendendo como é que a gente trabalha com esses tipos de pensamentos. Pois bem, continuando a nossa aula, né, os principais pensamentos automáticos para serem avaliados, né, como que a gente identifica isso aí. Primeiro, né, você já identificou um pensamento automático, né, esse processo aí de identificação. Como é que a gente vai selecionar, né, qual o pensamento a ser selecionado? Pois bem, né, o paciente ele pode ter feito uma declaração espontânea durante uma sessão, né, como por exemplo, simplesmente eu acho que nada pode me ajudar. Relatando ou relatado um pensamento automático que em geral na semana anterior, né, ou por fim, né, feito uma previsão de um pensamento inútil, né, que ele pode ter no futuro. Na sequência, você vai conceitualizar, né, se esse pensamento é importante focar na terapia, né, junto com o seu paciente, ou seja, ele é um momento significativamente angustiante ou inútil, ou tem chance de recorrer, né, ele constitui um obstáculo a um objetivo. Se foi um pensamento automático da semana anterior, né, você pode perguntar em que situação, né, você teve esse pensamento, né? Se o paciente um pensamento e não a situação, ou né, o quanto você acreditou nele no momento, né? E quanto acredita nele agora. Os pacientes eles podem usar uma escala, né, de 0 a 10 ou de 0 a 100, ou palavras como um pouco, uma quantidade média, moderada, muito e completamente. Né? Isso aí são algumas formas de a gente conseguir avaliar, né, essa acreditação, né, do quanto o paciente ele acredita nesse pensamento né, disfuncional ou não. Né? Ainda a gente não avaliou se realmente é disfuncional ou não. Ou como esse pensamento fez você se sentir emocionalmente, né? O quão interessa
intensa foi a emoção, o quão intensa ele é agora, né? E por fim, o que você fez. Você também se perguntará se o paciente provavelmente terá esse tipo de pensamento de novo e se ficará angustiado por causa dele. Né? Em caso negativo, pode não ser uma cognição importante o suficiente a qual se deva dedicar um tempo para essa avaliação, né, desse pensamento. O que os pacientes trazem dentro de problemas e pensamentos automáticos não são importantes. Né? Esse é um questionamento que eu gostaria de fazer aí vocês para vocês pensarem um pouquinho. Né? Pois bem, né, na maior parte do tempo, isso ocorre por quê? Não estão suficientemente familiarizados com o tratamento. Ou algumas vezes, né, eles trazem problemas que ocorreram um pouco antes da sessão de terapia. Mas o que você pode fazer, né, com essa informação? Você irá variar suas perguntas. Né? Um pouco se o paciente expressar um pensamento de forma espontânea, e se ele estiver previndo, né, um pensamento que provavelmente terá mais tarde. Né? Você também deve descobrir se os pensamentos adicionais eram mais centrais ou angustiantes. Como é que você descobre isso? Fazendo algumas perguntas, que são: primeiro, o que mais passou pela sua mente nessa situação? Segundo, você teve algum outro pensamento ou imagem? Terceiro, você sentiu alguma outra emoção? Quarto, caso afirmativo, que pensamentos ou imagens a acompanharam? E, por fim, né, que pensamento e imagem foi mais perturbador? No entanto, né, mesmo que os pacientes relatam um pensamento automático importante, você pode colaborativamente decidir não focar nele, sobretudo se esse pensamento ele pode prejudicar a relação terapêutica. 2. O nível de estresse desses pensamentos, se estiver muito alto para avaliar seu pensamento. 3. Não houver tempo suficiente na sessão para ajudá-los a responder efetivamente ao pensamento. 4. Parecer mais importante trabalhar em outro momento do modelo cognitivo, como por exemplo, né, você pode focar em vez disso na solução de um problema, ensinando os pacientes técnicas de regulação emocional, discutindo respostas comportamentais mais adaptativas ou abordando, né, a resposta fisiológica deles. Próximo item que você não deve, né, avaliar, o motivo para você não avaliar, né, esses pensamentos, que seria você decidir que deve trabalhar em uma crença disfuncional subjacente ao pensamento automático, né, ou você achar que é mais importante discutir ou uma outra coisa completamente diferente. Aí vai da sua avaliação no momento que esse pensamento, essa angústia do paciente parecer, né? Aí vocês fazem essa avaliação para ver se é necessário avaliar, né? Se vai ser desconfortável para o paciente ao ponto de quebrar ou atrapalhar a sua relação terapêutica com o paciente. E aí são esses tópicos que a gente vem conversando agora, né? Que para você evitar, né, essa avaliação. Pois bem, né? Agora o próximo tópico dessa aula que a gente vai conversar, né? Questionando, né? Para avaliar um pensamento automático. Depois que você identifica, né, um pensamento automático, determinar, né, se ele é importante e angustiante e identificar as relações que acompanham, sendo elas comportamentais, emocionais e fisiológicas, você pode colaborativamente com o paciente decidir ou não avaliar. Né? Entretanto, você não desafiará diretamente o pensamento automático por várias razões, que são: primeiro, você em geral
não sabe de antemão o grau em que um determinado pensamento automático está distorcido. 2. Uma contestação direta pode levar o paciente a se sentir invalidado. E, por fim, contestar uma cognição, ela viola um princípio fundamental, da terapia cognitivo-comportamental, que é o empirismo colaborativo. O que isso quer dizer? Você e o paciente examinam juntos o pensamento automático, testam sua validade e utilidade, e desenvolvem uma resposta mais adaptativa. Não é você invadir, tipo assim, a vida do paciente, digamos assim. Então, colaboração, um trabalho em equipe. Então, por isso que pode violar, essa contestação, desse pensamento pode violar um princípio, fundamental. Também é essencial ter em mente que os pensamentos automáticos raras vezes, são completamente errôneos. Em geral, eles contêm pelo menos um fundo de verdade, que é importante reconhecer. Em vez de você contestar ou desafiar os pensamentos automáticos, costumamos usar um processo delicado de um questionamento socrático, que é uma das técnicas da TCC que a gente usa na TCC para determinar esses pensamentos. Inicialmente, você pode precisar ter uma folha de perguntas sumárias em sua frente, cuja cópia você pode dar ao paciente. Por fim, você apresentará também as perguntas que não precisará mais da folha. Nesse ponto, se bem feito, o estilo de investigação parece quase informal. As pesquisas mostram que o método socrático é um modo geral superior aos métodos didáticos. Se for feito apropriadamente, o questionamento socrático provoca mudança no sintoma. Os pacientes preferem esse método, eles acham mais útil e respeitoso e tem mais chance de engajar em uma reestruturação cognitiva, caso seja necessário. O próximo tópico, que são algumas perguntas que a gente faz nesse modelo socrático, para esse questionamento socrático, como a gente faz esses questionamentos socráticos. Primeiro, a primeira pergunta que a gente faz, a gente pergunta quais são as evidências de que esse pensamento automático é verdadeiro ou não verdadeiro. Segunda, existe uma explicação alternativa? Terceiro, qual é a pior coisa que poderá acontecer e como eu poderia lidar com isso? Quarto, qual é a melhor coisa que poderia acontecer? 5. Qual é o resultado mais realista? Sexta pergunta, qual é o efeito da minha crença sobre o pensamento automático? Sétimo, qual poderia ser o efeito de mudar meu pensamento? Oitavo, se um amigo, um conhecido, estivesse na minha situação e eu tivesse esse pensamento, o que eu diria para ele? Nona pergunta, e o que devo fazer a respeito? Essas perguntas eu dividi em duas partes. Essa foi a primeira parte. E a segunda parte seria qual é a situação, problema, que está sendo avaliado. Segundo, o que estou pensando ou imaginando? Terceira pergunta, o que me faz achar que o pensamento é verdadeiro? Quarta pergunta, o que me faz achar que o pensamento não é verdadeiro ou
não completamente verdadeiro. Quinta pergunta. De que forma, de que outra forma posso olhar para isso? Sexta pergunta. Qual é a pior coisa que poderia acontecer? Sétima pergunta. O que eu devo, o que eu poderia fazer nesse caso? Oitava pergunta. Qual é a melhor coisa que poderia acontecer? Nona pergunta. O que provavelmente vai acontecer? Décima pergunta. O que irá acontecer se eu continuar me dizendo o mesmo pensamento? Décima primeira pergunta. O que poderia acontecer se eu mudasse meu pensamento? Décima segunda pergunta. O que eu diria ao meu amigo se acontecesse isso com ele? E por fim, o que devo fazer agora? Pois bem, por outro lado, métodos comportamentais, que se você ajuda o paciente a tirar conclusões adaptativas de suas experiências, podem ser mais poderosos, do que o questionamento socrático. Os experimentos comportamentais, eles são apropriados para quase todos os pacientes, e são necessários, para alguns, incluindo crianças pequenas, e indivíduos com doença mental grave, lesão cerebral, deficiências intelectuais ou o próprio autismo. Você pode usar o questionamento desde a primeira sessão para avaliar um pensamento automático específico. Em uma sessão posterior, você começará a explicar o processo mais explicitamente, para que o paciente possa aprender a avaliar seus pensamentos automáticos durante a sessão. Outra coisa que vale a pena chamar a atenção de vocês, que é útil que o paciente use uma das listas mostradas nesses slides, que a gente foi comentado, com o intuito de quê? De avaliar os pensamentos verbalmente com você na sessão. Se ele for bem sucedido, você pode sugerir que use uma lista entre as sessões com a parte de um seu plano de ação, quando identificar um pensamento automático. Ele pode, então, pensar nas suas respostas ou escrevê-las, mas certifique-se de que é apropriado lhe dar essa lista. Alguns pacientes podem se sentirem sobrecarregados pelo número de perguntas. Quando você prevê que esse é o caso, ensine ao paciente apenas uma ou duas perguntas que você ou ele pode registrar. Ou circule algumas perguntas em uma lista, em uma dessas listas. Mas, antes de sugerir que ele use essas perguntas em casa, certifique-se que ele entende esse processo de avaliar os pensamentos, que esse processo, de avaliar esse pensamento pode ajudá-lo a sentir melhor. Ele acha que será capaz de usar essas perguntas efetivamente? E, por fim, ele entende que nem todas as perguntas se aplicam a todos os pensamentos automáticos. Antes de darmos continuidade à nossa aula, gostaria de chamar a atenção a essa observação que eu botei aqui para vocês. A avaliação desses pensamentos automáticos dos pacientes é importante que ele seja imparcial. Na verdade, ele deve-se. Não queremos que ele ignore evidências que apoiam um pensamento automático. Encontre uma explicação alternativa improvável, ou então adote uma visão irrealista, positiva do que pode acontecer. Informe o paciente de que nem todas as perguntas na lista são relevantes para o pensamento automático. E usar todas as perguntas, mesmo que se aplique logicamente, pode ser muito incômodo e demorado. O paciente pode não avaliar seus pensamentos se considerar o processo muito trabalhoso. Com isso, o que você pode fazer? Você pode usar um conjunto de perguntas para ajudar o paciente a avaliar esses pensamentos,
mas as listas podem ser úteis, pois orientam a você e o paciente a, primeiro, né, examinar essa validade desse pensamento automático. Segundo, né, explorar a possibilidade de outras interpretações ou pontos de vista. Terceiro, descatastrofizar a situação problema. Quarto, reconhecer o impacto de acreditar num pensamento automático. Quinto, ganhar distância desse pensamento. E, por fim, né, dar passos para a resolução do problema. Né? Esses tópicos, né, a gente vai estar conversando nos próximos slides. Né? Seguir. Primeiro, né, a primeira pergunta que é sobre esse processo, né, de validade, de evidências, né, desses pensamentos. Pois bem, como os pensamentos automáticos costumam conter, um fundo, né, de verdade, os pacientes geralmente têm algumas evidências, certo? Que apoiam a exatidão deles, as quais você os ajudará a identificar primeiro. Mas, né, com frequência, não reconhece evidências em contrário, né, as quais você os ajudará a identificá-lo a seguir. A seguir, né, eu vou conversar um pouquinho, né, vou trazer, né, um exemplo, né, para exemplificar esse processo, para ensinar a vocês como é que a gente pode fazer esse processo, né, dessas perguntas para evidências, né, descobrir as evidências desses pensamentos automáticos. É um diálogo, né, entre a psicoterapeuta, né, e o paciente. Dentro dessa sessão, dentro de uma sessão de psicoterapia. Primeiro, né, a psicoterapeuta ela vai questionar. Né? O primeiro questionamento é o que faz pensar que Charlie, por exemplo, né, não vai querer falar com você. Aí a gente já começa, né, pesquisando aí evidências, né, para evidências, né, para confrontar esse pensamento automático. Aí o paciente ele vai responder, né, bem. Ali já vai dar evidências, né, nesse caso, para mostrar à psicoterapeuta que sim, esse pensamento automático ele é sim verdadeiro. Dizendo, né? Bem, já faz pelo menos um mês, né, desde a última vez que falei com ele. Aí, com isso, né, a psicoterapeuta vai perguntar mais a fundo, né? Mais alguma coisa, mais alguma outra coisa que comprove esse pensamento? O paciente responde: bem, na última vez em que nos encontramos, não foi muito divertido. O paciente, o psicoterapeuta vai perguntar novamente, né, mais alguma coisa que possa evidenciar, né, esse pensamento automático que você teve seja verdadeiro. Aí o paciente ele responde mais uma vez: não, acho que não. Agora, né, a psicoterapeuta vai interpretar essas evidências, né, vai analisar e interpretar essas evidências. Com essa frase aqui. Né? A psicoterapeuta ela fala: ok, agora o que eu vou pensar. Agora, né, o que o faz pensar que o fato de que talvez ele queira falar com você pode não ser verdadeiro ou não completamente verdadeiro? O paciente responde: não sei. Nós éramos bons amigos, mas não o tenho visto muito nos últimos meses. O terapeuta pergunta novamente: mais alguma coisa? O paciente responde: quando cancelei os planos com ele no mês passado, ele pareceu desapontado.
paciente, o psicoterapeuta, com isso, né, ele vai perguntar o que ele disse, mais uma vez, buscando, né, evidências que comprovem esse pensamento. O paciente responde que lamentava que não estivesse me sentindo bem, que esperava que eu melhorasse logo. Com isso, né, a psicoterapeuta conclui, né, ok, então por um lado você não tem notícias de Charlie há mais de um mês e não o tem visto com a mesma frequência ultimamente. Também acha que na última vez em que se encontraram, vocês não se divertiram muito. Por outro lado, vocês são amigos há muito tempo. Ele pareceu desapontado por não se encontrar com você e pareceu solidário. Está correto? Sim. É importante, né, essa interpretação, né, essa diálogo, né, que Judite, que a psicoterapeuta ela faz, né, e pergunta, né, se a interpretação dela das evidências, né, que o paciente traz são verdadeiros, estão corretos, né? É importante esse processo. Próximo tópico que a gente vai conversar, né? Próxima pergunta é sobre a explicação alternativa. Na sequência, né, Judite, que é a psicoterapeuta, vai ajudar o paciente AIB a encontrar uma explicação razoável para o que aconteceu, como mostrado no exemplo a seguir. Aqui a gente tenta, né, achar soluções, né, para explicação, né, do que aconteceu. Pois bem, né, a psicoterapeuta ela pergunta, né, ela indaga. Bom, agora vamos examinar a situação novamente. Alguma outra maneira de olhar para isso? Ou poderia haver uma explicação alternativa para o fato de você não ter notícias dele há um mês e que não seja que ele não queira falar com você? O paciente responde, não sei. O psicoterapeuta pergunta novamente, né? Porque outro motivo ele poderia ter ficado sem contato. O paciente responde, não tenho certeza. Algumas vezes ele fica muito ocupado no trabalho, mas algumas vezes a esposa dele quer que ele fique em casa o fim de semana inteiro. Acho que é possível que ele anda muito ocupado. Aí já começa, né, a pensar, né, o paciente ele já começa a pensar outras formas, né, outros motivos, né, que levaram o amigo dele a ser esse distanciamento. Não é mais um possível, é uma possibilidade, né, do paciente, ou perdão, desse amigo, desse paciente, ele ter se afastado, né, de Abe por uma falta de amizade, né, não querer mais contato, não querer mais ter esse vínculo de amizade, né, pode, né, ou também pode ter uma outra oportunidade, um outro motivo, né? Que é esse o papel dentro do psicoterapeuta, né? Da psicoterapia dentro desse processo, né? Mostrar para ele que podem ter outras alternativas, né? Outros motivos para ter acontecido esse acontecimento, né? O próximo tópico, né? São perguntas para descatastrofizar. Muitos pacientes em geral, né, a maioria, a gente avalia, né, as nossas dificuldades, os nossos pensamentos no pior cenário, pior possível, né? Então esse tópico aqui para mostrar a vocês, né, ensinar a vocês que nem sempre, né, essa situação, né, tem o pior cenário possível. Pode ter alguns outros
cenários, né, que seja mais possível, né, e seja mais fácil de se resolver, né, digamos assim. Pois bem, né, muitos pacientes, né, ele preveem um pior cenário possível, né, como já foi comentado. Pergunte como eles enfrentariam a situação se o pior realmente acontecesse, né, como demonstrado aí nesse exemplo a seguir. Que é o exemplo né, dentro de uma situação de psicoterapia e a gente, a psicoterapeuta, ela indaga junto com sua paciente, né, botando sim. E se isso acontecesse, né? E se esse pior cenário acontecesse, né? E se realmente isso fosse verdade, né? Como você agiria, né? Como você enfrentaria esse processo? A psicoterapeuta ela vai perguntar, né? Ok, agora se o pior realmente acontecer e ele não quiser mais saber mais de você, o que você faria, né? Ou como você poderia lidar com isso? O paciente responde, né? Como você poderia lidar com isso? Secretaria de Naga novamente, né? Você tem outros amigos com que ele pode entrar em contato? O paciente responde, já faz algum tempo, mas suponho que eu poderia contratá-los. A psiquiatra indaga novamente, né? E você ainda tem seus filhos e netos? O paciente responde, sim. O psicoterapeuta indaga novamente, né? Então você ficaria bem. O paciente responde, acho que sim. Pois bem, né? Os piores medos, né, dos pacientes frequentemente são realistas, né? Seu objetivo é ajudá-los a pensar em desfechos mais realistas. Porém, muitos pacientes têm dificuldades em fazer isso. O que você pode fazer, né, para ajudá-lo? Pois bem, aqui nesse exemplo, né, que eu vou trazer para vocês, a psicoterapia mostra, né, como que a gente pode ajudar os pacientes, né, a superarem, né, essas dificuldades. Pois bem, a psicoterapeuta indaga, né, agora que, que é improvável que o pior aconteça, o que de melhor poderia acontecer? O paciente responde, né, que eu ligue para ele e que ele queira se encontrar comigo. Sou indaga novamente, né, e fico pensando se o melhor possível não seria se ele ligasse para você hoje e se desculpasse por andar afastado e fizesse planos para encontrá-los imediatamente. O paciente responde e concorda com o psicoterapeuta, né? Acha melhor, sim. O psicoterapeuta indaga novamente, né? E o que o que você acha que provavelmente irá acontecer? Ou qual é o desfecho mais realista? Né? O paciente responde que é possível que ele esteja apenas um pouco chateado comigo ou que tenha andado ocupado e talvez queira se encontrar comigo. Antes de encerrarmos, né, a nossa primeira parte dessa aula, né, que vai ser dividido em duas aulas, gostaria de deixar mais uma observação, né, que achei importante para vocês. Pois bem, né, quando os piores medos dos pacientes são de que possa morrer, por exemplo, você, obviamente, né, não irá fazer a pergunta como você lidaria com isso, né? Em vez disso, né, você pode perguntar pelos desfechos melhores e mais realistas. Você também pode decidir perguntar qual seria a pior parte de morrer. Medo do processo da morte, medo do que ele imagina que seja a vida após a morte, ou medo do que aconteceria com as pessoas amadas depois de sua morte. Aí são algumas tópicos, né, algumas possíveis motivos, né, desses processos, desse medo aí, né, que o paciente tem, a maioria, né, de morrer. Enfim, aqui, né, deixo o meu contato, né, para vocês, caso queiram entrar em contato comigo, né, tirar dúvidas,
sugestões, né? Estou aí aberto para vocês, para ajudá-los da melhor forma possível. Né? No mais, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, né? Tenha entendido com esse processo, né, de avaliação, e, né, até o nosso próximo vídeo. Fui!